Bem, olá, vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo. Eu vou apresentar para vocês agora as camadas eletrônicas e mostrar como é que a gente faz uma determinada distribuição. Lembrando que esse conteúdo aqui ele é um pouquinho avançado. Eu estou indo um pouquinho a mais do que está no livro de vocês. Mas é porque eu achei que lá estava incompleto lá, então eu estou fazendo a devida complementação. É um conteúdo que exige um pouquinho da gente, mas não é impossível. Rapidinho vocês pegam o jeito de lá. Vejam, a gente já passou pela definição dos modelos atômicos, a gente já viu lá as partículas, o que são prótons, o que são elétrons, o que são nêutrons, entendeu? Mas vejam, no nosso último modelo lá, quando a gente estava trabalhando no modelo de Bohr lá, a gente falava em camadas, certo? Os elétrons estão em camadas específicas ou níveis de energia específico. E esses níveis têm energia, por isso que a gente falava em energia quantizada, que é uma das características do modelo de Bohr, que inclusive foi cobrado na avaliação de vocês. Mas tá, aqui está a representação para vocês. A gente já passou por essa fase aqui. Aqui tem o nosso átomo aqui, com o nosso núcleo. Lembrando que no núcleo a gente tem os nêutrons e os prótons de cargas positivas ali, e os nêutrons que não tem carga. E os elétrons numa região denominada de eletrosfera. Tá, o nosso interesse agora é saber esses elétrons, descobrir em quais camadas eles estão. Se vocês observarem esse modelo aqui, ó, tem várias camadas. É aqui que os elétrons estão, mas aí eu vou identificar para vocês quais são as camadas e quantos elétrons cabem nessa camada. Por exemplo, se a gente olhar a tabela periódica lá, a gente vai desde o elemento hidrogênio, que tem número atômico 1, logo se ele for um elemento neutro, ele vai ter o mesmo número de elétrons, logo ele tem um elétron. Até o hélio, por exemplo, que tem dois prótons, neutro ele vai ter dois elétrons. Esses dois elétrons não estão aleatórios, eles estão em camadas específicas, e é esse o objetivo da nossa aula, identificar essas camadas. Eu estava falando do hidrogênio, né? O hidrogênio, ele só tem um elétron. Está aqui, a sua camada com um elétron. Mas aí a gente vai aumentando, vamos aumentando o número de elétrons. Um hélio, por exemplo, ele tem dois elétrons. Está aqui a sua camada. Já se vocês observarem o lítio ele tem três elétrons. Mas percebam que agora aqui eu aumentei uma camada, certo? Nessa camada aqui, eu só posso colocar dois elétrons. Mas por que, professor? Porque as camadas elas têm limite. Ela tem limite, né? Você não pode colocar infinitamente quantos elétrons você quer ali, não. E cada camada, à medida que você alcança ou atinge a quantidade máxima permitida ali, você tem que ir para outra camada. Se você quer distribuir mais elétrons, se você quer colocar mais elétrons, você pode tanto colocar quanto retirar elétrons. Essas são as definições lá de Arrhenius lá, quando o elemento está perdendo ou está ganhando elétron, tá? Então tá aqui a exemplificação para vocês em um nível muito mais macro. Vamos dar continuidade. Aqui, com relação às camadas ou níveis de energia, eu passei o primeiro slide lá para vocês lá, em que tinha as camadas. Se vocês observarem aqui, ó, nesse aqui, ó, quais são as camadas que é dita assim, ó, como elas são nomeadas? K, L, M, N, O, P, Q. Ou simplesmente camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por aí vai. Isso aí é o suficiente para responder as questões. Tá? Então aqui, eu botei as duas representações para vocês, que alguns livros trazem números, outros livros trazem letras, e às vezes trazem os dois. Em algumas questões só menciona a camada. Então, a camada 1 ou nível de energia, por isso que eu coloquei, é camada ou nível de energia. A gente tem as camadas ali, ou níveis, as duas nomenclaturas estão corretas. Aqui, a camada 1, ou simplesmente camada K, camada 2, ou L, 3, ou M, 4 ou N, assim vai. Mas vejam, eu falei que as camadas elas têm capacidades. Tem um número máximo de elétrons ali que você pode colocar. Na camada 1, qual o número máximo de elétrons que vocês vão colocar? Lembrando, ó, que essas aqui são as camadas principais. E tem outras subcamadas, ou seja, dentro da camada K, eu tenho outras subcamadas. Eu tenho uma grande camada K e depois eu tenho subcamadas. E são nessas subcamadas que vão estar esses elétrons aqui. Isso aqui eu tenho uma grande camada, depois eu tenho as minhas subcamadas. Tá? Então, na camada L, por exemplo, qual a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar? 8. Atingir essa quantidade de 8, eu tenho que ir para outra camada. A M, por exemplo, quantos eu posso colocar nela? 18. Na N, 32. Na camada O, no O5 aqui, 32 também. Na P, 18. E na K, 8. Isso aqui é o suficiente para colocarem os elétrons lá. Aqui está a forma de outra representação para vocês. Vocês têm as camadas,
Quem precisa trabalhar com número ou com letras, está correto. Aqui, essa aqui que é a mais próxima, que vocês viram lá no caso do hélio. Quantos elétrons o máximo que eu posso colocar aqui? 2. Eu posso colocar menos, eu não posso colocar mais. Igual no caso do hidrogênio, só tinha um só. Tem problema não. E 2? 2 é o máximo. Posso colocar 3? Não, 3 eu já não posso. Eu tenho que ir para a próxima camada. Nessa camada aqui, o máximo que eu posso colocar nos subníveis dela é quanto? São 8. Atingir os 8, posso colocar 9, professor? Não. Aí você tem que ir para a próxima. Tem que ir para a próxima, tem que ir para a próxima. E assim que vai. Tá, eu falei para vocês que a gente tem as grandes camadas, aqui eu não coloquei as letras, só coloquei o número delas, e dentro dessas camadas a gente tem subcamadas. Por incrível que pareça, essas subcamadas também tem o quê? Tem as suas capacidades. Só a gente fala num tal de nos orbitais. É claro, isso aqui para vocês que são no ano já é um pouco mais aprofundado, mas eu não poderia só parar ali em camada ali. Essa distribuição eletrônica aqui, essa apresentação aqui, até que ela pode ser um pouco densa, mas na hora de resolver os exercícios vocês vão ver que é bem simples, tá? Vamos só bem direto aqui. Dentro das minhas camadas eu tenho outras subcamadas, mas cada uma delas tem o quê? Tem subcamadas específicas. E quais são as subcamadas? São essas aqui, ó, subcamadas ou subníveis. Eu tenho a subcamada S, a subcamada P, a subcamada D e a subcamada F. Nessa minha subcamada S, qual o máximo de elétrons que eu posso colocar nela? 2. No P, 6. No D, 10. No F, 14. Se, professor, eu fui lá no S, lá na minha subcamada, lá, o máximo que eu posso colocar é 2, né? Mas e se eu tiver 3 elétrons para ser distribuídos? Então, você coloca 2 nela e 1 na próxima subcamada. Vejam aqui, ó, na camada, na grande camada 1, ou no meu nível energético 1, eu tenho quantos aqui? Eu só tenho uma subcamada ou subnível S. Na minha camada 2 ou na nível 2 eu tenho o quê? Eu tenho um S e o P. No 3 eu tenho S, P, D. E o 4 aqui, S, P, D e F. E assim vai. Professor, mas por que disso aqui? Vejam, lembra aqui que eu coloquei para vocês a capacidade de cada camada? Isso aqui é o que aparece lá para vocês no livro. A capacidade de cada camada, tá? Eu falei que, por exemplo, na camada 1 só cabem 2 elétrons, certo? Mas na camada 1 eu só tenho um subnível S. E esse S aqui é onde vocês vão colocar os elétrons. Tem quantos nele aqui? O S comporta quantos? 2. Por isso que só tem um aqui, ó, 2. E na camada 2, que estava lá, que caberia 8, se vocês olharem no slide aí, vai ter quanto? 8, certo? Mas eu tenho um S e tenho um P. 2 mais 6 dá quanto? 8. 2 mais 6 aqui vai dar quanto? 8. Que é a capacidade dessa camada. Aqui, 2. E nessa outra aqui, ó. Aqui eu já tenho, na camada 3, eu tenho outros 3 subníveis, que é o S, o P e o D. O S, o máximo que eu posso colocar é 2. O P, 6. E o D, 10. Se vocês somarem os 3 aqui, vocês vão encontrar quanto? 18. Que essa aqui é a capacidade máxima da minha camada 3. Professor, tá ficando um pouco confuso, tá ficando um pouco denso, tá? O objetivo é vocês distribuírem os elétrons, colocarem os elétrons. Mas, professor, qual a importância disso, de colocar os elétrons ali? Porque nas reações químicas, tudo que envolve a reação química, com exceção das reações nucleares, que isso aí é conteúdo de terceiro ano, envolve a troca de elétrons. E os elétrons que vão estar envolvidos nas reações químicas são sempre os últimos das últimas camadas. A gente fala que é uma camada de valência. Então a importância de distribuir os elétrons é saber quais são os elétrons que vão reagir, quais são os elétrons que vão estar envolvidos em reação química ali. Tudo de produção de medicamento, tudo que envolve reação química, está aqui, envolve os elétrons, envolve a troca ou o ganho de elétrons. Por isso a importância disso daqui. A química é basicamente baseada nisso aqui, em troca ou ganho de elétron. Isso aqui é um conteúdo até um pouco mais simples, mas lá no primeiro ano isso aqui é mais um pouco aprofundado. Eu vou explicar o motivo desses níveis de energia, é um conteúdo um pouco mais aprofundado. Mas para vocês, o que é que eu quero? Vou dar um elemento qualquer para vocês, X. Já passei a representação. Em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Então, se eu tenho um elemento, por exemplo, assim, com o número atômico 10, então, ele está neutro, ele não tem nenhuma carga. Então, ele tem o quê? 10 elétrons, certo? 10 elétrons. Então, esses elétrons é que vocês vão distribuir aqui, ó, nas camadas, dizer em quais camadas eles estão. Mas vejam, o que ocorre muito de erro. Quando vocês forem preencher o diagrama, vocês vão preencher assim, professor, eu estou aqui na camada 1.
mas o subnível S, eu sei que ele só cabe 2 elétrons, certo? Eu tenho 10 aqui para distribuir, né? Então eu vou botar 2 aqui, pronto. O máximo que eu posso colocar aqui é o que? 2 só. Ó, eu já preenchi esse um S aqui. Vou para qual agora? Vai para o próximo nível. E o próximo nível é qual? 2S também, aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, nesse aqui, nível 1, eu tenho o meu S. Deixa eu dar uma apagada aqui. Se vocês observarem, no nível 1, eu tenho tanto o subnível, subcamada S. No nível 2, ou na camada 2, eu tenho tanto o S quanto o P. O S está em todas, o P está em quase todas, o D está em quase todas e o F, mas não são todas. Se vocês observarem aqui, ó, o jeito que forma quase que um triângulo aqui. Então tá, essa aqui é a forma correta de vocês distribuírem. Veja, não são 10 elétrons que devem ser distribuídos? Então, o S aqui cabe quanto? Só 2. Mas tem mais para distribuir, então distribui, ó. Esse, aqui, ó, o próximo aqui é o S. Quanto é que eu vou colocar aqui? O S cabe quanto? Máximo de... Ó, não ficou bom não, deixa eu apagar. 2. Então, 2 aqui, ó. 2. Tá, e agora qual eu vou? Eu vou pro P aqui? Não, não é assim que se preenche. Vocês vão preencher sempre na diagonal. Isso aqui tem toda uma explicação com relação a nível de energia, mas isso não é mais para vocês, seja um pouco mais aprofundado. Então vocês vão seguir essas setas diagonais aqui. Essa seta aqui, por acaso, ela está indicando aqui o P, mas vocês deveriam vir assim, você vem assim, assim. O 2S aqui não acabou, vocês vão vir para o qual aqui agora? Sim, agora, nesse caso aqui, para o 2P. Veja, eu já botei 2 aqui e já botei 2 aqui. Para chegar nos 10, tá faltando quanto? Tá faltando 6. E o P cabe o máximo de quanto? 6. Então tem um 2, 2 e 6 aqui, que dá um total de 10. Então, quando eu pedir para escrever a distribuição eletrônica para vocês desse elemento hipotético aqui, que no caso vai ser o neônio, vai ser quanto? Vai ser 1 S2, 2 S2. O pessoal reclama muito que meu S parece um 5, mas eu estou dizendo que é S, então vocês entendem como é S. E 2 P6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Essa que é a distribuição eletrônica para o meu elemento neônio, no caso. Aqui está a forma de como vocês devem distribuir. Eu costumo fornecer o diagrama nas avaliações, quando eu cobro esse tipo de questão. Então, você tem que saber como só distribuir. Ó. Um S2, terminou aqui, volta para onde? Volta para cá. Terminou aqui, volta para cá. Terminou aqui, ó, volta aqui, ó. E vem, e assim vai. Vai voltando. Não é dessa forma assim, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui. Não é assim, ó. Terminei essa camada, eu começo daqui, venho pra cá, depois venho pra cá, depois venho pra cá. Não é assim. Não é dessa forma aqui no horizontal. É sempre na diagonal. Por isso, seguinte. Nesse caso aqui, para esses primeiros aqui, não vai fazer diferença. Não faz diferença. Vocês virem aqui ou aqui assim. Mas para os demais, vocês vão ver que tem muita diferença. Mesmo porque se eu fosse na ordem, ficaria o que aqui, ó? 1, depois 2, depois 2. Ficaria 1, 2, 2. Até aqui tudo bem, né? Depois, deixa eu apagar. Aqui, ó, ficaria 1, aí aqui, ó, 2, 2. Aí depois eu viria pro quê? Pro 3, ó. 1, 2, 2, 3. Até aqui tá tudo certo, né, não? Aí depois que eu vim para esse aqui, ó. 1, 2, 2, se eu fosse na diagonal. E o próximo seria o que? Se eu viesse aqui, seria 3P. Mas é o 3P? Aqui sim. Depois o que? 4S. Se eu viesse aqui, eu ia para o 3S, 3P e depois para o 3D. Se eu viesse na horizontal. Não é na horizontal. Às vezes é muita informação, pode ficar um pouco complexo para vocês, né? Mas eu vou resolver uns exercícios aqui, ó. Uns exemplos aqui para vocês de distribuição. Aqui, ó, vejam. Normalmente eu dou um diagrama, vocês vão lá e vão preenchendo. Distribui, apaga, depois preenche de novo. Vocês podem copiar isso aqui para facilitar a distribuição para vocês, mas aí vocês vão ter que ter uma tabelinha de lado. Tabela para quê? Para saber quantos vocês vão poder colocar no S, quantos vocês podem colocar no P, quantos vocês podem colocar no D e quanto vocês podem colocar no F. Professor, tem elemento que dá para preencher tudo? Tem. Se vocês observaram na tabela periódica, tem. No caso aqui eu botei os mais simples. Vamos fazer a distribuição? Aqui, ó. Aqui, ó, um S. Eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio aqui, ó, tá tudo neutro aqui. A gente tem distribuição de ânions também, ânions e cátions, mas isso aí eu não vou passar para vocês. Aqui, ó, o número atômico dele é 1. Então, ele, como não tem nenhuma carga aqui, eu digo que ele está neutro. Então, ele deve ter um elétron também. Então, como é que eu faço a distribuição de um elétron? Vocês vão lá na primeira camada. Então, a camada S. Aqui já está dizendo quantos elétrons é o máximo que eu posso colocar no S aqui. 2, até 2. Mas eu só tenho 1 para distribuir. Então, eu venho aqui, ó, 1,
S, é um S, tá? Um S1. Pronto, essa aqui é a distribuição do elemento hidrogênio. Eu vou para o próximo, por exemplo, aqui, ó, carbono. Não tenho nenhuma carga aqui, então eu sei que 6 tem um número atômico 6, que é a mesma coisa que o número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então eu tenho 6 aqui para ser distribuído. Vou fazer aqui embaixo, aqui agora, aqui, que é a mesma ordem que está lá em cima, ó. Eu posso colocar quantos aqui nessa primeira camada aqui e no subnível S aqui? 2. 2. E nessa outra aqui, mas eu tenho 6 para distribuir, tá faltando quanto? Tá faltando mais 4. Vou vir aqui para essa próxima aqui. Esse é S também. Qual o máximo que eu posso colocar? 2. Já foi 4. Tá faltando quanto? Tá faltando mais 2 para completar os 6. O P, ele cabe até 6, mas eu vou colocar os 6? Não, eu só coloco a quantidade que está faltando para mim. Lembra, na subcamada pode sobrar. O que não pode é ultrapassar. Então, eu só preciso de mais 2. Pronto. Pronto, já distribuí os meus 6 elétrons do carbono. Como é que eu escrevo agora? Vai ficar 1. Não ficou bom não, peraí. Aqui, ó, vai ficar 1, S2. É só copiar o que está aqui, ó, o que vocês preencheram. 2, S2. E o que? 2, P2. Pronto, 2 mais 2 mais 2 dá quanto? Dá 6 aqui. Então, essa aqui é a distribuição para o átomo de carbono. Professor, no caso lá no outro você colocou 6. Sim, eu coloquei 6 no P, por quê? Porque o elemento ele tinha 10 elétrons para ser distribuído. Então, eu posso preencher isso aqui tudinho. Lembrando, pode sobrar na camada. O que não pode é ultrapassar. Se aqui eu tivesse chegado no 6, tá bom. Se eu tivesse mais 7 para distribuir, não. Então, eu colocaria 6 aqui e iria para o próximo. Aqui, por exemplo, eu tenho o lítio. O que eu faço agora aqui? Eu vou lá, apago e preencho de novo para o elemento. O lítio eu tenho quanto? 3 para ser distribuído. Então, esse primeiro S aqui, ele cabe quanto? 2. E no próximo aqui, ele cabe até 2, certo? Vocês viram que da última vez aqui eu coloquei 2. Não posso colocar mais. Mas posso colocar menos? Posso. Não é 3 para que tem que distribuir? Então, falta quanto aqui? Só mais 1. Então, qual a distribuição para o lítio aqui? 1, S2, 2, S1, pronto. Essa aqui é a distribuição eletrônica. É com a prática. Sugiro o quê? Que vocês tenham um diagrama. Tem um diagrama, um diagramazinho, igual esse daqui, ou dessa forma aqui, para vocês ir preenchendo, e tenham simplesmente os valores das subcamadas, de S, P, D e F. Veja o máximo que vocês podem colocar lá. Esse aqui do criptônio, vocês estão vendo que tem 36 para a gente distribuir, mas para a nossa aula não ficar muito longo, vocês façam a distribuição. Qualquer dúvida, estou lá no fórum. É isso, até mais, muito obrigado.